Oi, pessoal. Eu sou Carla Italiano e junto a Leonardo Bonfim, que também está aqui presente, nós integramos a equipe de programação do Olhar de Cinema e agora a gente começa uma conversa sobre o filme Nós, dirigido por Letícia Simões, que é o filme de encerramento do festival desse ano. Estão aqui conosco Letícia, que é diretora e roteirista do filme, Pedra Costa, que é personagem do filme, e Eduardo Chatagnier, que é montador. Enfim, quero agradecer imensamente a presença de vocês, a disponibilidade de estar aqui para essa conversa e, enfim, agradeço mesmo para começar. E uma primeira pergunta, talvez, enfim, pensando em uma entrada no filme a partir da trajetória de Letícia com o festival, né, que já teve 2 dos seus últimos filmes exibidos, que é o Chalé, Uma Ilha Batida de Vento e Chuva, que passou em 2017, e o Casa, que estreou em 2019, enfim, eras de eventos presenciais, enfim, tivemos aí olho no olho. Talvez uma primeira pergunta seria retomando um pouco esses 2 longas anteriores, como uma porta de entrada mesmo para a gente logo mais se aprofundar nas questões do nós, mas no sentido dos procedimentos de abordagem, enfim, os quais se investiu e que foram se remodelando a partir desses filmes, se reimaginando ao longo de cada trabalho, que passam, a meu ver, fortemente pela escolha de uma primeira pessoa, né? Enfim, de trazer uma experiência pessoal que se coloca em cena e que funciona ali como matéria, filme, né, como substrato para filme, seja a experiência pessoal sua, ou seja de outras pessoas, enfim, não exatamente um ou outro, mas tem essa experiência pessoal que se enraiza, né? Mas também na forma como isso se projeta para essas imagens de diferentes cidades, enfim, né, seja espelhadas, seja tensionadas, enfim, colocadas para dialogar com esses espaços de cidades distintas, com seu tempo próprio, com suas pessoas próprias, seja, enfim, pelo percurso do Rio do Chalé, ou seja, pela Casa de Taparica no Casa, enfim, diferentes formas de fazer dialogar essa experiência pessoal com essas cidades, enfim. Então, talvez uma primeira pergunta mais especificamente para a Letícia, como é que você lida com essa trajetória, enfim, né, chegando agora no Nós, talvez já introduzindo o filme aí. Bom, primeiro agradecer, assim, eu amo Olhar de Cinema, muito, e é muito bonito a oportunidade de encerrar o festival. E pensando na trajetória dos filmes com o festival, acho que é na nossa trajetória, né, porque o Dudu montou o Chalé, o Dudu montou o Casa, então, assim, tem uma certa, enfim, digamos, não é nem repetição, enfim, estrutura de equipe de pensamento. É muito curioso porque o Nós foi filmado antes de tudo isso. Nós foi filmado em 2014. Só que ele foi montado em 2020. Então, ele é um filme que foi filmado com uma cabeça e ele foi montado com outra cabeça. E eu acho que isso um pouco se reflete no filme. Não sei se de uma forma positiva, negativa ou simplesmente como um aspecto formal. Tem um desejo muito grande de encontro com as pessoas e acho que de talvez me encontrar em cada uma delas. Acho que a personagem da Pedra talvez seja a mais forte no filme, mas em todas as personagens isso é claro, assim. O que é que temos de o que é que temos de uníssono, assim. Mas em 2014 eu ainda tinha uma ideia muito de olhar para o outro, assim, e até de escutar o outro. E não sei se a palavra seria apagamento, mas dentro de um sentido de que o mais importante, acima de tudo, era a escuta, era uma certa doutrina que eu tinha. E aí eu acho que não é que esse pensamento da escuta tenha se apagado, muito pelo contrário, mas eu acho que eu desenvolvi um pensamento de uma escuta compartilhada, ou talvez de um diálogo, que em alguns momentos eu estou mais presente, a minha personagem, e em outros momentos não tão presente. Mas eu acho curioso assim como o filme foi encontrando o seu caminho muitos anos depois. E acho que, de certa forma, o lugar que ele ficou, a forma final dele, com essas cidades que passam, com esses arquivos que invadem, arquivos que às vezes são meus, arquivos que são das outras pessoas, arquivos que não importam de quem são, na verdade, está caminhando no sentido de construir uma espécie de
memória compartilhada, talvez, ou experiências compartilhadas. E acho que talvez os 3 filmes, o Chalé, o Casa e o Nós, tenham um pouco isso em comum. Um lugar de uma memória que parte de uma indivídua, de um indivíduo, mas que almeja um certo compartilhamento, um certo entrelaçar assim, de vozes, eu acho, pelo menos. Acho que, e pegando essa linha desse entrelaçar de vozes, que eu acho que é muito vibrante no filme, de que ele passa por uma série de metamorfoses estéticas, assim, a partir de cada encontro, né? Como se você procurasse diferentes interlocuções estéticas mesmo, para diferentes pessoas, diferentes encontros, né? E é muito interessante como tem esse movimento contínuo, né? E que vai provocando, né, uma série de transformações. Então, eu queria entender, aí já também colocando o Eduardo, a Pedra na conversa, assim, de esses encontros, né? Como é que foi pensar? Você já agora falou que o filme já tem a realização dele foi, enfim, há muito tempo, enfim, mas como é que foi essa construção estética desses encontros, né? Como é que foi enfim, e aí nesse tempo todo, né, que você ficou, enfim, fazendo, produzindo, criando o filme? Não sei, quer falar, Pedro, de como foi o nosso encontro? Pode falar, Eduardo, depois eu falo. Tá bom. Pra mim, enfim, é isso, né? Eu já fiz sei lá quantos filmes com a Letícia, a gente tem uma parceria muito profícua e profunda. Mas eu fico quando esse filme para mim ele foi uma espécie de grata surpresa, assim, sabe? Porque realmente era um material que estava há muito tempo. A Letícia tinha comentado comigo, assim, sabe? Tipo, tem um material que eu gravei e tal. E que tem uns artistas incríveis e tal, não sei o quê. E eu um pouco não sabia qual que era o plano exatamente, assim, sabe? E aí, mas aí é isso. Aí o plano ele foi tomando forma. E eu acho que essa ideia da forma mesmo, enquanto borda, talvez seja uma ideia central para o filme, assim. No sentido de que as bordas, as fronteiras, enfim, né? Elas dão forma, ou seja, elas são importantes em alguma medida, né? O problema é a fixidez delas, né? Ou seja, o problema é quando você começa a acreditar que essas bordas são fixas e pré-determinadas, digamos assim, né? E aí, nesse sentido, para mim, sempre foi um filme muito de choque de bordas, entende? Tipo, dessas bordas irem a borda da personagem dela com a borda das outras personagens, daí as sequências, né? Porque nesse sentido é um filme bem blocado, assim. Ele tem toda uma tentativa nossa de fazer vários experimentos estéticos mesmos e formais que vem, inclusive, do choque daí da nossa borda com as obras das artistas e dos artistas que estavam apresentando ali. Então a gente meio que tentou pensar em formas mesmo, né, que dialogassem com os poemas que estavam sendo ditos, com as performances que estavam sendo feitas, com, enfim, mas ele é bem blocado nesse sentido, tipo, cada artista tem o seu espaço, né? Então não é uma coisa que a gente entremeou e não, porque é isso, eu acho que é importante ter, né, assim, porque senão vira essa coisa essa ingenuidade globalista, que também não faz sentido, né, que acaba justamente apagando a especificidade das memórias, né, essa invenção colonialista meio doida. Então, acho que a tentativa do filme foi nesse sentido, assim, e aí nesse sentido foi muito legal de fazer o filme, assim, foi um filme mais aberto, assim, né, porque o Chalé tinha um mote muito claro, o Casa tinha uma estrutura muito muito complexa, digamos assim, envolvia várias coisas, né, e esse foi um diálogo, acho que eu gosto desse termo, assim, foi realmente a gente se propor um diálogo com esse material e ver o que a gente podia dizer e o que a gente podia ouvir e como se tocar, né, acho que uma ideia de escutativa. E foi muito, nesse sentido, foi muito legal, assim. Vai lá, Pedra, como foi para você? Olha,
É, foi, foi interessante, né? Acho que todo o processo, porque uma amiga minha que conhecia a Letícia falou: tem uma amiga minha aqui, tem uma amiga minha aqui em Berlim fazendo filme sobre artistas, né? Que saíram dos seus lugares, escolheram Berlim para morar. E aí eu conheci a Letícia, né? Mas eu não sabia que ela já me conhecia, né? Eu fiquei sabendo no filme, ou seja, eu fiquei sabendo há pouco tempo que ela tinha ouvido falar de mim, do trabalho, né, que eu fiz quando eu morei em Salvador, que ela era uma adolescente, é, bem mais jovem, e tinha ouvido falar sobre esse mito, né? O mito da Solange. Então eu fiquei sabendo agora, isso foi uma grande surpresa. Mas aí eu me encontrei com ela e ela tinha uma proposta, né, de filme, que aí, na verdade, claro, foram 6 anos, 5 anos depois, né, que você parou para cortar o filme, repensar o filme, muita coisa mudou. Eu não sou nem a mesma pessoa, até meu nome mudou, né, naquela época que a gente se conheceu. Então, acho que foram essas surpresas que o filme me trouxe, né? E o próprio nome, né? Letícia parece ter uma coisa de querer usar sempre uma palavra só, né? Chalé é uma palavra, casa é uma palavra, nós é uma palavra. Só que nós denota duas coisas diferentes, né? Nós, enquanto coletivo, né? Então, né? Não existe essa individualidade, ou isso não é o fator mais importante, né? E nós, enquanto os nós mesmo, né? Que a gente, os nós, né? Tantos nós, para ter algo mais fixo no sentido de mais forte, né? Conectado, né? Quanto pode ser aqueles nós mesmo que é um bololô assim, e ninguém sabe onde começa um e termina outro, né? E eu acho que a própria experimentação que o Dudu falou, né, do filme, isso eu acho interessantíssimo, né, porque o screen, né, a tela, ela é no formato mesmo daquelas coisinhas que a Letícia mostra também no início, né? Então não é muito formal, né? E isso eu gosto. Acho que pela própria história de vida das pessoas que estão ali no filme, né? Não são histórias de vidas quadradas, né? Acho que esse quadrado do cinema, acho que não caberia essas histórias, né? Que é só uma pincelada também, né? E aí, quando Letícia falou, eu quero fazer entrevista com você para esse filme, eu falei, tá, mas eu preciso trocar algo com você, né? Eu te dou o meu tempo, eu te dou as minhas palavras, né? A minha história de vida, e você me dá um filme, né? Você me filma, eu quero fazer um filme, então você faz essas imagens no meu quarto e depois você me envia em alta qualidade e tudo mais, né? Na época eu não tinha nenhum tipo de câmera, então a gente fez uma troca. E, bem, foi isso, né? E até eu peguei um screenshot do filme, não sei se você viu, Letícia, com uma frase que eu falo, né, que como é que você pode enxergar o mundo se você só tem as suas lentes para enxergar o mundo, né? E eu transformei isso num outdoor, né, numa arte, e tá num outdoor exposto em Berlim. Depois eu posso te enviar isso. Maravilhosa! Porque se é para ser, se é para ser isso, então vamos fazer isso. Exatamente. É muito legal isso, porque eu acho que dentro dessa proposta das experimentações estéticas, assim, cada uma das 6 personagens é muito única dentro das suas próprias lentes. Então, desde o início, a gente sabia, assim, o filme tem que buscar essa unicidade não só no discurso, seja através da montagem, seja através... Seja através da montagem, seja através dos efeitos, seja através, enfim,
deve existir, através dos arquivos que a gente está propondo, tem que existir uma forma visual muito específica para cada uma das pessoas que está apresentando, que está, enfim, como a Pedra falou, né, que está doando as suas histórias. Se a gente segue esse rastro do diálogo que o Dudu estava falando, esse diálogo não podia ser só no texto. Assim, eu acho que a gente tentou construir com o filme um diálogo visual também, que as pessoas partilhassem suas vidas, que não são... Enfim, a vida de ninguém é fácil, mas, enfim, que são escolhas muitas vezes pautadas por processos muito traumáticos e que elas usaram esse trauma como um motor para outros lugares das vidas delas. Então, que o filme também pudesse, digamos assim, dialogar com essas instâncias a partir do que elas próprias nos trouxeram. Assim. Então, isso foi um pouco um mote de como a gente pensou formalmente, como é que cada uma delas iria ser apresentada visualmente, talvez, ou dialogada visualmente. Eu posso, então, fazer uma terceira aqui, que é... Acho que dentro dessa construção que vocês, enfim, criaram, me chama a atenção o recurso da fusão, né? Como vocês usam, que é muito interessante pensar, inclusive, aí também se colocando, né, Letícia, acho que, né, a partir dessa fusão, assim, realmente de aproximar mesmo, né? Porque a Pedra colocou também essa ideia do slide, né, da referência, que eu acho que é bem interessante também, que é também pensar, de alguma forma, um movimento nas imagens do slide, né, que a gente tem toda aquela estrutura sequencial, que é muito clássica, né, de passar um slide, e que o filme, acho que depois enfim, se apropria disso e pensa também uma forma possível de pensar assim, um movimento nessa ideia, nas imagens que poderiam ser pensadas por esse registro muito clássico do slide, né, do que é colocado ali, o que é exibido a partir do slide. Então, nesse sentido, acho que a fusão, o uso da fusão, acho muito rico, assim, porque consegue aproximar, acho que, né, mundos diferentes, espaços diferentes, de uma forma também muito singular, né, a partir de cada encontro. Né? Não se torna um recurso repetitivo, quase como, isso é a forma do filme, o filme é assim, e é assim que ele vai até o fim. A impressão é que, a partir da fusão, justamente, vocês encontram muitas variações possíveis, né, estéticas, né? E aí enfim, ver como é que surgiu a ideia da fusão mesmo, né, como algo, um elemento assim muito central assim do filme. Acho que nessa eu começo, né? Vou eu. Cara, pois é, né? Esse papo da fusão, que loucura. É um negócio curioso, assim, porque eu não uso fusão. Assim, eu tenho muita dificuldade em usar fusão. Tanto os filmes que eu montei, que eu monto, assim, para me convencer a fazer uma fusão é complexo. Mas não porque eu tenho nada contra, eu acho cafona, enfim, é cafona também se mal usado, mas não tem a ver tanto com isso. É que tem a ver porque eu realmente acho que é um recurso muito complexo. Assim, porque ele tem um lugar de fantasmagoria, que é muito louco, né? Que é tipo, ele é uma quebra de uma regra básica da física, né? Que é tipo, dois corpos não podem existir no mesmo lugar ao mesmo tempo. E a fusão faz isso possível. Então, é uma contemporaneidade de temporalidades distintas, né? E eu não tinha ainda pego um projeto que, de fato, necessitasse disso, ou pedisse isso de maneira mais estruturada, sabe? E nesse projeto especificamente, justamente por conta desses deslocamentos e dessas subjetividades, que de alguma maneira coexistem, mas coexistem cada uma na sua própria temporalidade e, no entanto, todas contemporâneas, a mesma temporalidade, aí a fusão me parece... Falei, aí agora dá para meter o louco nesse negócio de fusão. Aí eu usei também como se não houvesse amanhã. Acho que é um pouco... Então, acho que assim, tem a parte da, digamos, da
dessa explicação mais intelectualizada, tal, vem daí, assim, do ponto de vista da estrutura dramática e tal, para mim veio muito daí. Agora, tirando isso, tem a parte também que é da sinestesia da coisa, né? Porque as imagens que a Letícia gravou, até por elas serem mais antigas, tal, muitas delas também elas têm uma bitola um pouco diferente, que dá uma textura a outra, né? E que justamente pela imprecisão dessas texturas, permite com que a fusão de linhas torne a experiência mais sinestésica e mais sensitiva, né? Ou seja, você consegue fazer fusões, é um pouco a ideia, sei lá, tipo na película quando tem grão, né? Isso ajuda a fusão. Essa imagem ultra HD super limpa, ela fica mais difícil, porque os traços ficam mais duros. Essa permite, ela é um pouco a textura mesmo, eu acho, tipo, permite essa amálgama entre as formas dessas imagens. E a gente achou bonito. Aí realmente foi uma questão pura, assim, simplesmente do tipo, pô, fica bonito, tem essas repetições e tal, né? E era um tipo de dramaturgia que permitia isso, porque era uma coisa muito aberta, né? Tipo, as pessoas vão falando, quer dizer, quando a gente começou, é um roteiro bem aberto, assim, tinha um pouco o conteúdo de cada entrevista, mas quais imagens iam se relacionar com aquilo não estava pré-determinado. Foram imagens gravadas, várias, durante muito tempo e tal, e arquivos, né? Tipo, não foi, nossa, eu vou gravar essa imagem para essa entrevista. Então, tudo isso acho que acabou permitindo o uso, não sei, um uso interessante desse recurso da fusão. E que eu fico feliz que você não tenha achado que é excessivo e que você tenha achado legal. Porque é sempre uma questão, né? A fusão, pelo menos para mim, sempre é uma questão. Eu acho que teve uma coisa também que a gente fez esse filme ano passado, assim. Então, a gente começou a montá-lo pouco depois que foi decretado, enfim, estado de sítio pandêmico. E aí tinha uma coisa que era meio assim, o estado de sítio pandêmico, o Brasil ladeira abaixo, que continua a ladeira pior, assim, era uma coisa, cara, talvez esse seja o último filme que a gente faça. Então, a gente não sabe se as pessoas vão estar vivas, a gente não sabe se vai ter Brasil. Então, assim, vamos fazer tudo que a gente quer, porque é meio louco dizer isso, mas assim, mesmo no caso, eu tinha uma preocupação que volta e meia as pessoas perguntam assim em relação à universalidade do caso. E era realmente uma preocupação, que por ser um filme autobiográfico, o quanto que tocaria nas outras pessoas e chegaria aos outros. E no caso do Nós, não é que a gente não estivesse preocupado com o universal, mas na verdade a gente falou assim, vamos fazer o filme que a gente sempre teve vontade de fazer, assim, usando fusão, usando os efeitos e mudando as coisas de lugar e não se preocupando com talvez coisas que em outros momentos já foram preocupantes, já foram de certa forma norteadoras, assim. Por exemplo, a gente repete imagens que tem no chalé no Nós. É um dogma do cinema, você não repete imagens, que outras pessoas já quebraram esses dogmas muitas vezes, mas assim, quem somos nós para quebrar esse dogma, não é mesmo? A gente falou, vamos repetir imagens. Se as pessoas já viram em outros filmes, tudo bem. Tem imagens que são no casa também. A gente falou, vamos repetir também. E teve um grau de liberdade muito grande nesse sentido, assim. E e também dentro da finalização enfim, de encontrar o que seria a estética de cada personagem, isso foi muito legal. Assim, encontrar até isso, né? O Karim, que traz um filme de VHS, que traz umas imagens feitas com câmeras que não são esse digital, enfim, essa tecnologia toda que a gente tem hoje, até chegar à pedra. E o quanto que a gente também queria que o momento da pedra fosse grandioso no filme. E como encontrar essa estética da grandiosidade, assim, de como encerrar o filme para cima. Porque também tinha uma outra questão, além de tudo isso, que foi, o tempo passa, né? A gente foi montando, foi finalizando, se deu conta de que o mundo não ia acabar, o mundo só ia piorar. Então, a gente falou assim, a gente também quer um final que seja esperançoso, que
que seja o final do mundo que a gente acredita. O mundo que a gente acredita, pelo menos que eu acredito, é um mundo que tem a Pedra falando as coisas que ela fala e arregaçando o cu para o universo. Assim. Eu gostaria muito de viver nesse mundo. Então, e aí faz todo um sentido a borda que a gente escolheu, o quanto que ressaltou a definição do 4K usado na entrevista da Pedra, enquanto que no Carinha é totalmente uma estética mais 90, que está ligada ao VHS, de quando ele começou a filmar e tudo mais. Então tem tem, na verdade, um estudo que a gente tentou fazer entre a estética que o personagem estava apresentando no filme, né? E os diversos modos de captação e de arquivos que o filme apresenta no final de tudo. Eu vou complementar só isso que a Let's falou do final da personagem da Pedra, porque isso de fato foi uma coisa muito importante assim pra gente. Assim, essa coisa da gente ter começado do tipo, quer saber, foda-se, vai tudo pra casa do caralho mesmo, então vamos aí fazer isso aí do jeito que a gente quer fazer e tal. Acho que teve isso. Teve também essa tomada de consciência gradativa de que, claro, né, o final é muito mais burocrático do que a gente imagina sempre, então ele é lento e chato e as coisas só pioram, né, não tem nenhuma grande... né. E nesse sentido, a personagem da Pedra no final, a gente realmente buscou uma levantada, sabe, assim? Porque é isso, querendo ou não, como a Let's falou, são eventos traumáticos, né, da vida ali de cada uma das pessoas, a criação delas tem muita dor, né? Mas essa dor, às vezes, ela se faz só dor, às vezes ela se faz resistência. E às vezes ela se faz criação de fato, ou seja, que é uma coisa que é para além da resistência. Não está nem pautada pelo outro. Ela é de fato aquilo, sabe? Ela é uma possibilidade. E aí, nesse final da Pedra, a gente teve um momento que eu lembro que caiu essa ficha, assim, de falar, puta, não, pera, esse final da Pedra é isso que a gente quer, assim, a gente quer, por mais que esteja tudo indo pro vinagre, mas é possível criar dentro disso. É possível não só resistir, é possível criar também. O Simas fala muito sobre isso, acho que entra um pouco nessa chave. E isso acho que foi muito importante mesmo, assim, para inclusive para depois rever toda a finalização e tomar essas opções e tomar consciência, talvez, dessas texturas diferentes e o porquê delas e tal. Acho que isso foi uma coisa importante mesmo. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Eu poderia falar, sim, claro. Acho que o que vocês trouxeram aí, né, eu pensando agora, né, claro, é muito a história uma estética, né, baseada nas memórias, né? Então é como se as memórias elas se apresentassem não só pelas palavras, mas pela estética, né? E acho que a questão da fusão, né, a gente também tem um outro elemento aí que é geopolítico, né? O que era 2014, onde Letícia estava em 2014, onde isso foi feito, né? E quando ele foi cortado, né? Quando ele foi montado, né? Que foi em 2020, né? Em outro país, né? Em outro contexto, né? Bem diferente do de 2014, né? 2014 no Brasil também estava bem diferente, né? Então acho que é uma fusão de situações geopolíticas que vai para além da vida e da história das personagens que estão ali, né? Eu fico achando ótimo, vocês me chamam de personagem e eu fico assim, tipo, gente, eu tô aqui, calma aí. Eu lutei tanto para ser dessa coisa de personagem do teatro, né? Para ser pessoa enquanto performer, né? Para ser a pessoa e não mais uma personagem, para ser persona e não, né? Pois é, a persona está aqui e agradeço pelo convite de poder falar o que eu sinto sobre esse filme e sobre a relação que eu tenho com Letícia. Com Dudu eu não tenho nenhuma relação ainda, mas vamos ver se a gente vai construir no futuro próximo.
É ótimo te ouvir também trazendo essa questão, né, dos termos que a gente às vezes usa no cinema, personagem, né? Enfim, como se a coisa fosse muito simples. Assim. É importante te ouvir também com essa questão da persona e da pessoa. Eu tenho uma próxima questão, talvez nos encaminhando mais para o final, que diz talvez dessas questões que vocês estavam lidando, né, no processo do filme, e pensando nesse intervalo importante de vários anos entre as imagens serem captadas, né, essas entrevistas serem registradas e o filme ser montado e lançado, que eu acho que essa informação é muito importante para a gente também entender um pouco os processos, os caminhos dele, né? Mas pensando, perguntar como vocês lidam hoje com essas principais questões que atravessaram o filme, né? Pensando no desenraizamento, pensando o diálogo entre, né, um lugar e uma pessoa, de modo a se tornar um, como diz o personagem Enver em algum momento. Mas, sobretudo, essa jornada para entender o que significa casa para cada uma de vocês. Enfim, que são questões que não se resolvem, que, enfim, não tem uma resposta exatamente, que vão se remodelar e reconfigurar enquanto estivermos aqui no mundo, mas né, como essas questões mudaram para vocês, pensando talvez especificamente no significado de casa, para vocês, para as pessoas que vocês são hoje, levando em conta o próprio processo do filme, nessa jornada, né, de entendimento e reconfiguração, enfim. Quem quiser começar. Ai, Pedra, quer começar? Eu estou pensando ainda. Calma aí, eu tô tentando entender. Eu tô tentando entender a pergunta, porque eu achei tão, tão pirado, tão complexo, então, assim, veio tanta coisa na minha cabeça que eu não sei o que Talvez responder. significado de casa, porque eu acho que isso está, inclusive, na sinopse do filme, assim, né? Jornada por entender o que significa casa, assim. Provavelmente 2014 significava uma coisa para cada um de vocês, e hoje significa outra, e entender, enfim, pensar um pouco sobre essas mudanças mesmo, o que significa. Eu não sei, porque assim, eu pulei, né? Eu saí do Brasil e vim para a Alemanha, né? Em 2010, assim. Então, tipo, eu não tinha projeto nenhum, pouquíssimo dinheiro, falava só português. Vim atrás de um processo que também faz parte do filme, né? Que é me conectar a uma comunidade que estava aqui, internacional, né? De pessoas dissidentes de sexo e gênero. Onde eu me reconhecia, né? E depois a gente se encontrou, 2014 ali no filme, e 2015 eu vim morar em Viena, fiquei 2 anos e meio em Viena, depois voltei para Berlim, então, e desde que eu nasci, né, também falo isso no filme, desde que eu nasci eu não tenho uma cidade que eu fique muito tempo morando, né? Eu sempre vou e volto e saio, passo uns anos e volto. Né? Quando Letícia ouviu sobre mim em Salvador, foi um tempo que eu morei 3 anos em Salvador, né? Então, assim, o meu conceito de casa é muito, acho que diluído, né, mesmo, assim, acho que é muito a minha casa é muito na estrada, né, nos caminhos, né? Mas, assim, eu também sinto a necessidade de ir para minha caverna, né? Onde quer que ela seja, né? No momento agora, por esses tempos agora, vai ser Viena, depois outro lugar, e depois eu volto para Berlim, então não para, né? Então, acho que tem um conceito de casa que a gente acaba construindo, que é bem interno também, né? A partir de cada história de vida, né, pessoal. Eu acho muito doido pensar sobre isso, assim, porque ainda mais fazendo relação com o filme, porque o filme começa com isso, né, 2014, com alguém que decide voluntariamente sair do país onde vive para encontrar o que é casa, e aí a partir de todas as voltas que a história geopolítica e a história social subjetiva das pessoas dão, a gente se encontra num momento particularmente complicado em que sair do país de novo se coloca como uma, talvez não como opção, mas para algumas pessoas já quase como a única alternativa. E acho que casa cada vez mais tem significado para mim muito
próximo a uma frase que a Pedra cita do Mulheres Criando, né? Que a felicidade é a nossa resistência, assim, a nossa arma de resistência. E... Letícia, elas falam, felicidade é a nossa vingança. Felicidade é a nossa vingança, era isso. Foi. E talvez, eu acho cada vez mais que o sentido de casa more um pouco nessa frase, assim, nessa capacidade de construir, de criar, de resistir, de se vingar a partir de uma certa felicidade, assim. Não a felicidade como algo ingênuo, mas, pelo contrário, como algo muito árduo. Então, acho que, para mim, cada vez mais está distante de um lugar de território. Mas acho que você esteja mais conectada a um estado de sobrevivência, a um estado de vingança, talvez. Putz, essa pergunta achei muito boa, mas ela é realmente muito difícil. E eu adorei as respostas da Pedra e da Letícia, então eu tô um pouco perdido aqui. Mas eu não sei, assim, eu acho que a gente fez o Casa, né? E o primeiro título desse filme, no começo de tudo no projeto, era Como Construir uma Casa. E aí a gente pensou que ia ser ridículo fazer um filme que chama Casa, depois um filme que tem chalé no nome, para depois fazer um terceiro que era Como Construir uma Casa. Puta, vai ser demais, né? Enfim, a gente até chamou ele durante muito tempo de Puxadinho. Porque é isso, né? Tem o chalé, tem a casa e tem o Puxadinho. Mas eu não sei, eu acho que é uma questão, essa questão da casa, eu acho que ela é muito complexa mesmo, assim, na contemporaneidade mesmo, né? Assim, acho que depois é isso, depois da invenção do avião, onde é a sua casa começou a ser uma questão. Agora com a internet, então, né? E para além das invenções absurdas de casa, né? Que vem desde quando traçaram as fronteiras e falaram, isso aqui é o Brasil. Você fala, mano, mas aonde? Né? Tipo, por quê? Quem foi o cretino que resolveu que aqui acaba o Brasil e ali começa o Peru? Mas eu tendo a também, como diz a Letícia, desvincular, acho, casa de território. Para mim, realmente, também não é uma coisa que tem a ver. Eu também não me vinculo assim. Também já morei em várias cidades, em países diferentes, e acho que não. Mas para mim, realmente tem uma coisa com a memória. Assim, a casa é o lugar meu, interno meu, talvez até, em que eu tenha memórias, entende? Por isso que eu gosto muito eu acho muito bonita essa expressão do receber na sua casa, sabe? Ah, eu quero te receber em casa. É tipo, para mim é uma coisa do tipo, vem aqui que eu quero compartilhar com você as minhas memórias, né? E eu acho, inclusive, eu tô estudando muito o Apichatpong, né? Enfim, por conta do meu mestrado e tal. E sempre foi uma referência para mim e tal. E eu acho que, além de tudo, tem isso. Eu acho que a felicidade se faz possibilidade de vingança na medida em que ela carrega consigo a memória das violências, inclusive nesse lugar, né? Ou seja, na medida em que a felicidade não se faz alienação, ela se faz porque é uma criação a partir das memórias e das marcas, dos corpos que carregam as marcas, inclusive. Então, eu acho que casa, enfim, não sei se ficou muito abstrato, mas casa para mim passa bastante por esse lugar assim onde estão retidas as memórias assim. Confusa? Não, acho Só que faz 3 filmes, Chalé, Casa e Nós, que começa falando que é casa e não sabe responder o que é casa. Você vê como realmente o conhecimento é superestimado. Cara, Tinha que ser, fala. tinha que ser chamado Laje, né? Vai ser Casa, Chalé e Laje. Laje é uma boa também. E as pessoas dizem, pô, a gente só tem uma ou duas verdades na vida e fica a vida inteira correndo atrás do próprio rabo para ver se encontra essa verdade, cara. Talvez a gente passe a vida inteira fazendo filme, tentando entender o que é casa. Talvez seja isso, assim.
Eu acho uma boa. A gente pode, inclusive, começar a já ter os nomes a partir dos elementos, sabe? O próximo chama fundação, aí o terceiro é isso, laje, telhado, porta. Eu queria muito chamar esse filme de construção, só que já existe um filme chamado Construção, que é muito legal. Aí não podia ser Construção 2, o retorno. Fora a música, né? Que puta, construção é difícil. Fora a música, é verdade. Acho que a gente está bem no estourar, né, da hora, né? Não sei se... Acho que depois tem... Não, eu acho que eu queria agradecer mesmo, acho que a presença de vocês, e acho essa ideia legal de filmar e desconhecer, né, construir, criar também, acho que é um processo interessante, assim, de talvez ter menos certezas em relação, depois de um processo de criação de filmes sobre, ou pelo menos enfim, que tem como horizonte uma questão, um tema, acho que isso quer dizer que o filme amplia também, acho que essa experiência, de alguma forma, amplia algumas, enfim, ideias, né, e fronteiras. Acho que isso, para a gente também, vendo, eu penso que é difícil sair também com uma ideia muito precisa, por exemplo, para mim, pelo menos, do que é casa, né, do que é essa experiência, né, de deslocamento para cada pessoa que está ali no filme, mesmo para a Letícia, né, realizando o filme. Acho que isso acaba tornando o filme também bastante especial. Enfim, acho que se vocês quiserem, né, enfim, tiverem mais alguma coisa para falar, assim, a gente está chegando no final. Não sei se a Carla também tem mais alguma pergunta. Mas fiquem à vontade, que realmente acho que a sessão de encerramento, né, o momento, claro que a gente não tem a presença, né, que é o do encerramento, que é sempre também muito quente, muito calorosa, mas o momento ainda é muito especial, né, então a gente está muito feliz de ouvir vocês. Estava pensando agora, né, Leonardo, você falando aí se a casa, né, são as memórias, né, a partir do filme Nós, o que não está ali, né, o que não é visto, seriam os caminhos, os caminhos seriam a não memória, não se lembrar, mas a casa como lugar mais fixo, né, onde se chega, né, entre o ponto A. A casa é o ponto A ou o ponto B, né? Mas a não memória, o esquecimento seria o caminho. Eu estava pensando agora, essa loucura que a gente pensa, né? A gente é artista, a gente pode. Ai, queria agradecer. Queria muito que essa conversa fosse presencial. Mas, enfim, as condições não permitem. Mas, como sempre, agradecer. Acho que o Nós é um filme muito particular, assim, pensando nesses três, no chalé, no caso. Inclusive, particular por esse salto. Nós é um filme feito no tempo, né? Feito em 2014, montado depois. Ele existe principalmente por essa instância temporal, de uma outra forma que no caso. E acho que, enfim, ainda pensando sobre o que significa casa, talvez exista esse espaço entre memórias, entre vingança, entre relações, assim, que talvez seja aí onde a gente construa uma residência, assim, porque no fim das contas é um pouco isso, né? Esses filmes existem, esses questionamentos existem porque existem pessoas com quem trocar e que se dispõem, assim, não à toa. Eu e o Dudu, a gente já está, eu não sei mais quantos filmes são, a gente já vai, enfim, fazer outro. A Pedra fez esse filme com a gente, eu sei que ela fez outros filmes também, então as relações que a gente tece e vai carregando talvez sejam também um dos alicerces do que a gente chama de casa, no fim das contas. Gente, obrigada, só tenho a agradecer mesmo. E vida longa ao filme, e, enfim, toda a força mesmo. Obrigada.